Porque um dia o Senhor, Ele escolheu a minha vida e escolheu a sua vida. E um dia nós também recebemos um convite, demos crédito e nos achegamos, sabe? E Deus falou e o seu povo ouviu. Por isso que nós estamos aqui. Irmãos, no livro de Mateus, no capítulo 13, Mateus capítulo 13, versículo 28, fala a respeito do joio e do trigo. O 28 diz assim, e eles, porém, respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arrancamos o joio? Não, replicou-lhe ele, para que ao separar ao joio, não se arranque também com ele o trigo. Deixai-o crescer junto até a colheita, e só no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o jogo, atai-o em feixes para serem queimados, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Irmãos, a palavra de Deus, ela fala que o joio, ele vai ser tirado do meio do trigo. Quando nós olhamos o joio, nós podemos assimilarmos como se fosse com um ramo que não dê fruto, com um ramo infrutífero, sabe, irmãos? Do mesmo jeito que o joio vai ser separado e vai ser queimado, assim também, meus amados, vai ser o galho que não der o seu fruto, ele também vai ser cortado e lançado ao fogo. E a palavra de Deus, ela fala, irmãos, que onde há fogo e ranger de dente, se chama inferno, sabe? Não vai ser lançado no fogo, naquele fogo que a gente vê aí na beira das calçadas aí, que o povo taca fogo no mato, que o povo taca fogo na beira da estrada, sabe, irmão? Vai ser lançado no fogo eterno, não vai ser lançado em qualquer tipo de fogo. Mas nós não, irmãos, nós somos escolhidos, meus amados. A palavra de Deus aqui no livro de Miqueias, no capítulo 3, versículo 17 e 18 diz assim, Miqueias não, Malaquias, perdão, meus queridos, no livro de Malaquias, no capítulo 3, o versículo 17 e o versículo 18 diz assim, e eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, e entre os que servem a Deus e os que não servem. Sabe, meus amados, aqui, esses dois versículos aqui, vai ficar como uma mensagem para o nosso coração, porque o Senhor, Ele falou aos nossos corações essa noite, daquela árvore que ela não tem produzido fruto algum. Ele falou da figueira, que ela estava plantada ali, que ela tinha árvores, que ela tinha folha, que provavelmente figueira é uma árvore grande, ela não é árvore pequena, que se vê de longe, mas que também não produzia fruto algum, sabe? O Senhor falou também a respeito do joio e do trigo, que o joio, ele vai ser arrancado do meio do trigo, sabe? Ele vai ser arrancado do meio do trigo. Mas que hora que ele vai ser arrancado do meio do trigo? A qualquer hora? Não, ele vai ser arrancado do meio do trigo na hora da colheita, sabe? A hora que Jesus vier, ele vai separar os seus, e o que não for os seus, irmãos, vai ser lançado. Na onde que vai ser lançado? No fogo. A palavra de Deus, ela fala isso. Agora aqui no livro de Malaquias, ele fala o quê? E eles serão para mim particular tesouro. Esse eles é nós, irmãos. Nós seremos para Deus particulares tesouros. Nós seremos para Deus propriedade santa,
propriedade exclusiva. Amém. Algo que o inimigo não pode tocar. Irmãos, você consegue entender o que é propriedade particular de Deus? Irmãos, propriedade particular não é nada. Propriedade particular, o ladrão pula lá dentro e faz o que quer. Agora, propriedade particular de Deus, irmãos, é outra conversa. Está muito além da nossa imaginação. Sabe, meus queridos, a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele dá ordem aos teus anjos para que nos guardem. Amém. Sabe, meus queridos, imagina uma propriedade particular, uma propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Imagina como que isso é guardado. Imagina como que Deus trata uma propriedade particular sua. Irmãos, nós somos especiais para Deus. Nós temos um valor muito grande para Deus. Nós não estamos aqui essa noite à toa. O Senhor não tirou eu da minha casa e não tirou você da sua casa simplesmente para irmos à igreja ou para termos o que comentarmos amanhã. Ontem eu fui na igreja. Não, meus queridos, foi Deus que nos escolheu. Amém. Foi Deus que nos trouxe neste lugar. E o que Deus tem preparado para as nossas vidas. A palavra de Deus fala que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Irmãos, por mais que nós tentamos imaginar, por mais que nós tentamos querer saber o que Deus tem preparado para nós, a palavra de Deus fala que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Está muito além da nossa imaginação. Está muito além da nossa imaginação. Muito. Sabe, meus queridos? Então, que essa noite você possa entender que nós somos ramo da videira verdadeira. Sabe? Como diz lá em João, no capítulo 16, no capítulo 15, ali no versículo 1, nós somos ramos da videira verdadeira. Diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor, e todo ramo que estando em mim, irmãos, nós somos ramo da videira verdadeira. Sabe, nós temos por obrigação dar frutos, irmãos. Nós temos por obrigação. Sabe, meus queridos, assim é a palavra de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sabe, irmãos? Então guarde essa palavra com você. Sabe, leva essa palavra no seu coração e coloque diante de Deus e fale: Senhor, me ensina a produzir. Senhor, me ensina a dar frutos. Senhor, me mostre como ser o ramo da videira verdadeira. Sabe, meus amados, porque essa noite Deus cobra isso da minha vida e Deus cobra isso da vida da igreja também. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus abençoe a amada igreja no nome de Jesus.